Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Todos me ouvem, né? Então, eu peço primeiro desculpas por ter podido estar com vocês na sexta-feira passada, né? Mas estamos aqui e espero mantermos essa regularidade, né? E qual é a proposta de temas aprofundados de direito administrativo? Na verdade, rediscutir sobre uma nova visão, sobre um novo prisma, alguns conceitos que estão tradicionalmente sedimentados no direito administrativo, mas que precisam, evidentemente, de uma revisão. Isso tem um lado bom, porque vocês já fizeram direito administrativo 1, direito administrativo 2, não? E, então, o nosso trabalho aqui é tentar verificar, sob novas perspectivas, algumas questões que nem sempre estão bem colocadas ou estão, na verdade, bem postas dentro dessa situação, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que nós trabalhamos sempre um conceito, e eu vou só provocá-los, sobre discricionariedade. E esse é, digamos, a palavra mais utilizada e, ao meu modo de ver, mais mal trabalhada que existe no direito administrativo. Vamos tentar ouvir algum de vocês, algum voluntário, que queira dizer qual é o conceito que tem de discricionariedade. Não se preocupem, digam, vamos fazer um top of mind, ou seja, aquilo que lhe vem primeiro à mente quando alguém ouve falar de discricionariedade. Quem quer dar uma opinião, quem quer dar um conceito ou alguma postura sobre isso, né? Você traz água para mim? Quem traz alguma ideia do que é discricionariedade? Oi, professor. Bom dia. Pois não. Quando a gente... Isso, Douglas. É quando a gente ele pode optar, né, pela melhor solução dentre várias outras, né, em um caso concreto. Ele tem a discricionariedade para optar pela melhor. Em teoria, seria pela melhor. Isso. Julgamento de conveniência, oportunidade. Um achado, né, Douglas? Seria uma liberdade de ação administrativa, professor? Como é uma liberdade administrativa, está dizendo André Soares. Vamos continuar aí essas posições. Não há, a rigor, posições erradas. Diante de uma situação... feitas, não é? Há reflexões a serem feitas. Não é? Então, essa posição... Uma ausência, né, professor, de vinculação ao que está escrito em lei, a uma legalidade estrita. Isso, vejam, vamos tentar. Alguém mais quer contribuir? Oi, professor. O poder discricionário está mais vinculado às entidades estatais do que mais o privado, né? Mas quando se fala de discricionalidade, a gente fala mais do poder aqui o público meu som, estatal. que o som não está chegando bem legal, né? Vou ver aqui como é que eu faço um pequeno ajuste aqui nesse som, porque o som que vocês estão me mandando não está muito legal, não. O som está chegando baixinho para mim, de todo mundo, então o problema deve ser meu, né? Eu vou estar, na verdade, fazendo isso aqui. Vamos ver agora se eu ouço alguém. Isabela parece que se manifestar aí. Quem quer mais? Professor. Professor, eu falei sobre a questão do agente não ter que se vincular à legalidade, né? A discricionariedade não ter que estar vinculada à lei,
fazer o que seria mais eficiente para o interesse público. Professor, E é que existe interesse público. Isso aí, Manuela colocou uma questão e agora vamos ver aí, parece que Felipe tinha também alguma... Isso, é que diante de uma situação concreta, né, o Estado, por via de conveniência e oportunidade, vai tomar uma decisão. Agora, quanto a essa questão que a colega falou aí, a colega Manuela falou de não se vincular à lei, salvo engano, como todo ato administrativo está sujeito a um controle jurisdicional, então ele não pode, acredito eu, que ele não possa se desvincular se desvencilhar do que a lei de completo, né, se desvencilhar por completo do que a lei prevê. Perfeito, Felipe. Obrigado, Manuela. Obrigado, Agnes, que também se manifestou. Seria também um conceito jurídico meio indeterminado, né, professor? Você não tem uma posição fechada do que seria essa exatamente esse tópico que a gente vai tentar, na verdade, construir um conceito indeterminado e ver quais são as semelhanças e dessemelhanças que eles têm com a discricionariedade, né? Nós estamos tentando verificar, um caminho, digamos assim, tortuoso, não muito retilíneo, não? Mas que a gente precisa, sobretudo porque algumas coisas foram dadas como verdades. Então, olha, eu tenho a discricionariedade de fazer uma estrada onde eu quiser. Eu sou o executivo e eu faço uma estrada onde eu quiser. E se eu dissesse a vocês que, na verdade, na Alemanha, um juiz alterou o rumo de uma estrada, aí a gente dirá assim, puxa, esse juiz ele alterou completamente, ele invadiu a esfera de um dos poderes. Esse é o raciocínio mais factível, mais imediato que a gente pode gerar, né? Então, vamos tentar verificar que o legislador jamais vai querer uma solução melhor e uma solução mais ou menos, ou seja, uma solução que não tem um nível de otimização, né? Então, vamos dizer, quando ele diz quem passa num concurso público deve ser chamado pela ordem de aprovação, pelo maior nota de aprovação. Então, ele criou um critério plenamente vinculado. Mas ele não diz, por exemplo, quando e onde deve se fazer hospitais. A pergunta é a seguinte, será que ele considerou ser aprovado num concurso público uma questão mais importante do que onde fazer um hospital? Qual teria sido essa razão de ele tornar a construção de um hospital ou de uma escola algo discricionário, mas dizer quem ganha tanto paga X de imposto de renda? Então, você tem alíquotas que vão até 27,5% de imposto de renda para a pessoa física, não é? Então, já tem um número tarifado, uma questão tarifada. Então, o ato vinculado ele envolve, digamos, soluções tarifadas, né? Soluções preconizadas. Não é? E o ato discricionário não envolve soluções preconizadas. Então, a grande pergunta é a seguinte, por que o legislador teria usado esse critério? Por que discricionarizar algumas condutas e vincular outras condutas? Não é? Por que ele pretende, na verdade, vincular algumas condutas e, ao contrário, tornar outras tantas como discricionárias? Quem é que gostaria de opinar sobre isso aí? Aí eu acho que depende da capacidade do contribuinte, por isso que ele faz isso, professor. Teriam normas programáticas, professor?
A Agner diz, olha, nesse caso do tributo, depende da capacidade do contribuinte, que está certo. Quem mais queria? Andrei. Andrei. Vitais. É o seguinte, eu vejo essa questão da discricionalidade por duas perspectivas. A primeira delas diz respeito a uma questão que tanto o legislativo quanto o judiciário ele não tem condições de estar esgotando o conteúdo de várias questões, né? É preciso ter especialistas para estarem determinando qual é o local, no caso do exemplo do hospital, qual é o local mais conveniente, mais proveitoso, mais oportuno para que a administração construa o hospital em determinada localidade ou não em outra, enfim. E também tem um viés político, né? A administração, enquanto o executivo, na verdade, enquanto órgão excelente, por essência, da administração, ela é eleita, ela tem um viés ideológico, político, que perpassa a eleição dela e a atuação dela, o protagonismo dela é vinculado também a essa questão, essa liberdade para poder atuar. Isso. Então, vamos verificar o seguinte. Eu gostaria de confrontar as duas posições, a de Agnes e a de Andrei, para tentarmos chegar a um denominador ou a uma possibilidade comum. Por exemplo, Agnes, se o tributo ele é vinculado para atender a capacidade contributiva, em alguns momentos, essa aferição objetivizada, a priorística da capacidade contributiva, ela pode não ser a melhor e você deixar a situação sem solução. Imaginem, por exemplo, a seguinte situação. Um cidadão que é um médio empresário, vamos dizer, tem 100 empregados, e sempre pagou os seus tributos em dia e sempre cumpriu as suas obrigações regularmente. Acontece que ele era descuidado com ele mesmo e terminou sofrendo uma doença e passou 8 meses numa UTI. E, a partir daí, ele não teve condições de arcar, as despesas da UTI eram muito grandes, e os seus filhos assumiram a empresa e tinham o seguinte dilema. Ou eu pago regularmente os impostos, como meu pai pagava, ou eu pago as despesas da UTI para ele sobreviver. E aí ele opta, como parece natural, que em pagar as despesas da UTI, ou seja, em manter a saúde antes dos impostos. E aí o que acontece? Imagine que um advogado fosse dizer, olha, ele perdeu nesses 8 meses a capacidade contributiva. Aí o juiz diz, mas isso quem tem que definir é o legislador. Mas não seria profundamente iníquo, inadequado? Será que é isso mesmo que o legislador queria? Bom, você não pagou os impostos esses 8 meses, eu vou penhorar seus bens, vou fechar a sua empresa, vão interditar tudo e vão ser demitidos seus 100 empregados e você não tem mais viabilidade econômica, porque eu tenho multas, etc., encargos e tal, e você vai daí por diante. Então, há uma capacidade contributiva que foi criada de modo vinculado, mas que não se revelou a prioristicamente como a solução imaginável que o legislador desejasse. Não é? Ele, por exemplo, vai encontrar na conduta vinculada, que é feita de um modo estandartizado, um modo bastante padronizado, e que não alcança, digamos, a riqueza da vida. A norma, ela na verdade, abstrata, mas quando ela se encontra com a concretitude, ela pode receber, digamos, lampejos dessa concretitude. Ela pode, na verdade... Então, a minha primeira premissa para discutir com vocês é de perguntar, será que, na verdade,
Em ambas as hipóteses, não se constrói a otimização. Por exemplo, eu posso dizer, em regra, que alguém que ganha tanto paga tanto de imposto de renda, mas eu não posso dizer onde devem ser construídas as escolas, porque isso muda de um momento para o outro, né? A demanda de uma escola muda de um momento para o outro. E aí a gente fala de uma conveniência e oportunidade. E aí é onde está, digamos, o grande debate. Juízo de legalidade, juízo de conveniência e oportunidade. Só que essa conveniência e essa oportunidade não são do administrador, mas são do administrado, ou para o administrado. Onde é mais conveniente, mais oportuno fazer a estrada, a escola, o hospital, o meio de transporte? Será que é mais conveniente e oportuno fazer a ilha de Itaparica, ou, perdão, a ponte de Itaparica, ou, na verdade, aparelhar as escolas ou o sistema de transporte urbano da cidade de Salvador, né, que já está evidentemente caótico? Qual é o investimento prioritário? E aí nós entramos numa discussão que eu só levo exatamente aqui no curso de temas aprofundados sobre as chamadas escolhas trágicas da administração. A chamada, entre aspas, escolha trágica da administração é aquela onde você sabe que algum bem vai ser danificado, algum bem vai ser ferido, mas você tem que optar por ferir o bem de menor escala, por ferir o bem menos valioso dentro dessa situação. Então, nós sabemos, por exemplo, diz a Organização Mundial de Saúde, que cada $1 investido em esgotamento sanitário evita um gasto de $5 em hospital, ou seja, que você evita uma questão de saúde dentro dessa coisa. Mas, nesse momento de pandemia, por exemplo, nós vamos sacrificar os projetos, todos os outros, para trabalharmos com a solução que se nos aparece mais vantajosa ou viável, que é a da vacina, que é, na verdade, de combater esse surto de epidemia que nós estamos sentindo aqui na pele, com essas aulas virtuais. Isso é o modo mais simplório de se ter essa questão, né? Então, vejam que esse é um tema que, na verdade, está muito na pauta agora, o que é mesmo a discricionariedade. Eu digo a vocês que, só para provocar o debate, que eu aprendi a melhor noção de que eu compreendi claramente o que era discricionariedade foi num canal que ninguém assiste, mas nessa hora que você não está gostando de nenhum canal, você para em qualquer um. E eu parei num canal chamado Clima Tempo. Que diabo, hoje você usa a internet e vê o clima onde está. E a mocinha lá do Clima Tempo dizia o seguinte: olha, se eu fizer uma previsão meteorológica para daí a um ano, as minhas chances de errar são imensas. Mas se eu fizer a previsão meteorológica para daqui a um dia, minhas chances são bem pequenas, né? Se eu fizer para hoje à tarde, minhas chances diminuem mesmo. Ou seja, quando eu aponto um prognóstico mais próximo dos fatos, eu, na verdade, tenho maior chance de acertar do que de errar. Ao contrário, quando esse prognóstico está distante dos fatos, a chance de que ele ocorra num erro, ela é efetivamente muito maior. Então, toda norma ela é dividida, como dizem os alemães, em dois momentos: a previsão, que eles chamam de Tatbestand, e a estatuição, Rechtsfolge. Ou seja, matar alguém em pena de 6 a 20 anos, pagou tanto, o imposto é de tanto... Previsão, qual é a outra, professor? Estatuição.
Ou seja, você prevê a situação e estatui. Ou seja, você tem um diagnóstico e um prognóstico. Feito o diagnóstico, o paciente está febril, eu aponto um prognóstico, né? Então, essas metáforas me ajudam a compreender que a questão da discricionariedade é somente uma questão de deslocamento no tempo. Quando eu posso, quer dizer, a vinculatoriedade atende ao elemento segurança, enquanto a discricionariedade atende ao elemento eficiência. Tá? Então, quanto mais eficiência eu queira, mais a solução tem que ser contemporânea. Então, vejam bem, para que nós entendamos claramente, ou possamos entender pelo menos o meu raciocínio, eu gostaria de dizer o seguinte: o médico pode passar um remédio ou outro, a discussão está aí, para lá e para cá, azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, já entraram no vocabulário diário de todos nós, não é? E não, as vacinas, em suma, todo um debate político está sendo travado. Mas a grande questão é a seguinte: o médico pode escolher o medicamento para o paciente? Em tese, sim, mas se ele verificar que um medicamento é muito mais eficaz do que o outro, ele, na verdade, tem que indicar o medicamento muito mais eficaz. Ele não tem nenhuma liberdade de administrar o medicamento. Claro, você poderia dizer, olha, tem um laboratório que patrocina, mas isso está fora, digamos, da conduta esperada de qualquer médico, né? Tomar o critério do laboratório que mais... Então, o critério do médico não é um critério de escolha, como eu faço a estrada ali ou a estrada lá. É o remédio mais adequado. Lembrem-se... Professor, posso falar? Nesse caso agora da pandemia, que eu tenho uma amiga que é médica lá nos Estados Unidos, é famosona lá. Aí ela disse que lá, inclusive, está chovendo de questões judiciais de pessoas que já começaram a ter efeitos colaterais por causa do uso desse componente ativo da hidroxicloroquina, dando problemas cardíacos, problemas de... vários problemas, pessoas que nunca tiveram nada, né? Então, aí o médico, nesse caso, ele corre esse risco também de ser imputado, né? Se ele receitou ou não. Corre, sempre... Já que não tem comprovação científica que o medicamento era bom para aquele caso. A sua posição, Agnes, a sua colocação é muito interessante, muito inteligente. Nós sempre teremos que correr riscos, e correr riscos dentro do possível faz parte de quem administra, nesse sentido, o médico, o administrador, etc. Então, quando ele está a ver um paciente à beira da morte, ele pode testar até um medicamento que tem um efeito colateral adverso. Claro que mas nesse caso foi a aplicação preventiva, professor. Os pacientes não estavam com sintomas, ele mandou tomar por prevenção. Como é que isso? Aí, na verdade, já desborda. Quer dizer, é preciso que eu quero dizer que há um critério, quer dizer, que não é a vontade do paciente. Há um critério, uma base minimamente segura para que nós possamos, digamos, fazer, às vezes, escolhas trágicas, né? Fazer escolhas trágicas. Né? Eu, ao contrário, conheço uma pessoa, um cidadão que ele tem 85 anos e teve um problema tão sério que o médico disse, sua chance de... Disse não a ele, mas disse à família, a chance de uma cirurgia bem-sucedida é de 1%. E aí a família disse, e a outra? Disse, a de morte sem a cirurgia é de 100%. Então, os médicos foram trabalhar com esse 1%. Felizmente, ele está vivo, né, e sem sequelas. Né? Foi uma operação... Eu conversei isso com o médico, ele me disse que eu tinha 23 minutos para retirar todos os órgãos dele e recolocá-los, né? Porque estava com um sangramento tão generalizado que ele tinha que fazer primeiro a limpeza e retirar os órgãos. Em suma, uma decisão
absolutamente trágica e absolutamente complexa. Mas em nenhum momento você diz há uma escolha livre, como nós pensamos com a discricionariedade. Olha, eu sou o governador, eu faço a escola onde eu quero. Por exemplo, será mesmo que nós temos necessidade dos estádios? Eu gosto de futebol, sou torcedor do Bahia, né? Mas, sinceramente, construir uma fonte nova com tantas prioridades que nós temos não é uma escolha trágica, é uma escolha indefensável, né? É uma escolha, na verdade, indefensável. Então, como é que a gente pode pensar essa questão? O médico, ele há de, na verdade, buscar, segundo os meios que lhe estejam... Professor, mas agora a Fonte Nova está servindo de hospital de campanha. Aí não teria uma utilidade pública? Vejam bem, se tivessem feito uma unidade hospitalar maior, ou se tivessem feito... Ela está servindo como uma alternativa de outra coisa. Mas peraí, mas o bem-estar dos jogadores, das pessoas que vão... O jogador não, da torcida, que... Baiano gosta muito de futebol, é o único estádio mais acessível para todo mundo. Isso não conta, professor? Eu não entraria nesse mérito, desculpa. Eu entraria nesse mérito, eu pensaria assim, que seria a questão de o ente público honrar seus compromissos. Ele assinou um compromisso com a Federação de Futebol, então ele realmente teria que entregar os estádios em condições mínimas para realizar o evento Copa do Mundo. Apesar de eu achar também que a maior... Copa do Mundo era prioridade. Por exemplo, em Estocolmo se disse, olha, nós não temos como patrocinar as Olimpíadas de 2022, de inverno, porque nós temos ainda déficits habitacionais. Numa carta seca e direta, né, dizendo, olha, para o Comitê Olímpico Internacional, não estou falando de Estocolmo, né, que mandou uma carta dizendo, eu não tenho condições, o meu país ainda não me permite um gasto com esse tipo de situação. E aí, vamos, claro que o estádio está servindo, pode servir de hospital de campanha, mas se ele fosse pré-determinado, ou a velha Fonte Nova também não serviria de hospital de campanha, será que as instalações feitas com cadeiras caras, bem confortáveis, etc., a questão é saber qual é o grau de prioridade, porque senão nós não temos um parâmetro para balizar as nossas ações. Por exemplo, a Constituição diz que a criança tem prioridade absoluta. Enquanto se tiver crianças desamparadas, é pouco aceitável que você chegue no nível de lazer, se ela é uma prioridade absoluta. Então, o que eu quero dizer é que discricionariedade não é uma escolha. Você tem que ter, na verdade, um critério e um critério sustentável. A sustentabilidade desse critério é que vai legitimar ou não o ato discricionário. Não significa que ele precise ser sempre acertado, porque senão seria um jogo lotérico. As coisas, na verdade, podem funcionar ao contrário. Por exemplo, Paris foi iluminada a gás, num contrato com 100 anos para garantir os investimentos. Quando surgiu a lâmpada elétrica, não fazia mais sentido manter a iluminação a gás. Mas eu poderia dizer que o administrador que implantou a iluminação a gás, onde os lampiões eram acesos manualmente, praticou algum ato indevido? Não. Dentro dos elementos disponíveis na época, era a solução mais adequada, dentre os elementos disponíveis à época, né? Mas, quando você já tem uma série de prioridades não atendidas, vejam bem, uma Copa do Mundo, eu, por exemplo, não assisti a nenhum jogo, pode ser que algum de vocês tenha assistido, mas se seremos uma minoria escassa de pessoas ou que se deslocaram para algum estádio de fora ou que ficaram na Fonte Nova com 45 mil pessoas no máximo, muitas delas estrangeiras, muitas delas de fora, com um ingresso que não chegava para a população, os valores que chegavam a, imagino, R$1.000, R$500, alguma coisa desse valor. Então, o que eu quero dizer a vocês é que eu não tenho uma receita de bolo para a discricionariedade,
mas eu sei de antemão que ela não é qualquer coisa e de que ela não envolve uma liberdade no sentido próprio de decidir. Liberdade é algo que eu não preciso justificar. Vejam, quando eu tenho liberdade, eu não preciso justificar. É uma das hipóteses de que, por exemplo, algumas pessoas discutem por que adolescentes, sobretudo no Rio de Janeiro, que tem uma configuração geográfica favorável, sobem o morro do tráfico para estabelecer um relacionamento, um namoro, ou para ficarem com um traficante, porque para elas aquilo é altamente glamorizante. Estar com um cidadão armado de fuzil, não é? Um garoto daqueles de 25 anos armado de fuzil é um charme para muitas mulheres jovens com bom padrão financeiro, etc., etc. Isso é desejável? Não. Mas é a liberdade, não é? Quer dizer, como diria Raul Seixas, se eu quero, ela também quer tomar banho de chapéu, então viva a sociedade alternativa, não é? Isso é liberdade pura, num plano comum. O administrador não pode ter liberdade, porque ele, na verdade, tem que administrar e não ministrar, subministrar para ele. Para subministração, eu posso ter liberdade. Alguém diz, olha, você pode usar o remédio que você quiser, na quantidade que você quiser e morrer a hora que você quiser. Se você imaginar nesse ponto, você pode até imaginar a liberdade. Mas quando eu faço alguma coisa para vocês, eu não posso pensar em nenhuma liberdade. Por exemplo, me dá uma chance de escolha de horários. Mas se eu dissesse que eu sou notívago e quero o horário da 1h da manhã, vocês iam protestar e com razão. Que oferta é essa de disciplina 1h da manhã? Esse cara é louco? Quer dizer, é uma escolha absolutamente impossível. E ninguém me diga que há um limite para a liberdade. Simplesmente não há liberdade na discricionariedade. O que Patrícia, posso falar? Pode, claro, sempre. Patrícia Batista, no livro dela que ela tem, Transformações em Direito Administrativo, ela traz uma reflexão muito importante sobre isso, da liberdade, né? Que muitos confundem a discricionariedade e liberdade, mas tem que ter cuidado para não virar discricionariedade em um ato arbitrário, tanto do julgador quanto do administrador, né? E aí acaba que o administrador fica vinculado, sim, não à legislação, mas aos princípios, né? Que regem a administração pública. Então, sempre ponderar, né, essa questão do não existe a liberdade sobre o risco de virar um ato arbitrário. É verdade, Manuela tem toda a razão. Veja bem, a arbitrariedade faço porque quero. Se atribui uma frase ao Jânio Quadros, que provavelmente não é verdadeira, filo porque quilo. Eu fiz porque eu quis. Seria gramática. Como ele era um cultor da gramática, eu não acredito. Mas a ideia é essa, eu fiz porque quis. Então, quando eu vejo, por exemplo, um político dizer assim, eu não poderia deixar de fazer essa obra para a minha terra. Isso é improbidade administrativa. Quer dizer, na verdade, ele tem que fazer a obra no lugar certo, no momento certo. E o que passa a acontecer? Por exemplo, eu estou dando a vocês ferramentas para questionarem os atos discricionários sem aqueles preconceitos de que a discricionariedade é um vale-tudo, ou eu não conheço nada, se estiver dizendo alguma besteira, um MMA, onde pode socar à vontade, pode, sei lá. Não é esse vale-tudo. Eu fiz, por exemplo, um experimento de classe na graduação em administrativo 1, não se mexe ainda normal, e conseguimos uma ação civil pública impedindo o salário atrasado.
E aí, não, mas eu pago como eu quiser. Peraí. Sua conexão não estou dizendo que você não possa fazer festa de São João, não. Eu estou apenas dizendo que há coisas que são prioritárias em relação a outras. Diga, Agnes. Ô, professor, parece que alguém queria se manifestar aí. Por exemplo, o que é que nós, consumidores, podemos fazer para limitar esse poder discricionário? A conexão está cortando, quando tem medidas arbitrárias? Como é? Olha, como o público em geral pode limitar esse poder discricionário quando tem medidas arbitrárias, por exemplo, do prefeito da cidade pequena. Exemplo, a minha cidade. O prefeito resolveu pintar de verde tudo quanto é órgão público, inclusive as salas de aula. Imagina uma sala de aula com a janela só, toda pintada de verde. E ele fez igual o JK, eu faço porque eu quero, porque eu sou prefeito. E está lá, tudo verde. Pois é, né? Essa é uma discussão... Como fazer? Essa discussão é bastante interessante. Por exemplo, não é bem significativa, é uma amostra bem interessante, e eu acho que a teoria nasce da prática e não o contrário. A primeira pergunta, por que o verde, não o azul e o amarelo? Segundo, existem outros investimentos. Qual foi o estudo, seu prefeito, que o senhor fez para chegar à conclusão de que o verde propicia uma melhor educação? Então, se ele não puder demonstrar isso, já há um movimento no Brasil no sentido de anular esses atos, onde ele não possa ter uma justificativa, onde eles não possam ter um motivo, quer dizer, para que ele pode até errar, mas ele tem que ter um critério. Vejam, a discricionariedade não dispensa nenhum tipo de critério, quer dizer, não tem... E, às vezes, o critério para o administrador que quer resolver, ele pode, na verdade, trazer uma administração mais tranquila e menos questionável. Por exemplo, eu me lembro de um fato, quando eu estava como diretor da Faculdade de Direito, no meu primeiro mandato, as salas não tinham ar-condicionado, tinham ventiladores de teto, e nós conseguimos colocar aparelhos de ar-condicionado gradativamente. O primeiro estoque era de 20% ou 30%, eu acho, né? Em 6 meses se chegou aos 100%, mas no início eram 30%. E aí vários, a primeira coisa quando souberam que o ar-condicionado estava lá, foram professores me visitando. Celso, eu queria que você desse prioridade à minha sala e não sei o que lá. E eu sou um professor. Aí eu digo, olha, vamos discutir um critério. E aí eu fiz o seguinte critério. Não sei se era o melhor, mas a sala que tiver mais alta temperatura e na ordem decrescente terá prioridade. E mandei medir com um termômetro as temperaturas das salas nos horários de aula. E aquelas que apresentaram uma média de temperatura mais alta passaram a ter o ar-condicionado. E aí eu dizia, olha, já não é uma adição minha, a questão do termômetro. Não é? Eu poderia dizer, olha, é um ato discricionário meu, eu vou sortear as que vão ter a escola ou não. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês, por mais estranho que pareça, por mais impactante que possa ser, é de que a discricionariedade ela exige um controle rigoroso. Ela exige um controle rigoroso. Por exemplo, na França, e aí mais uma ideia que eu queria passar para vocês. Eu não tenho compromisso com o direito brasileiro, hein, gente? Ele vai ser citado a norma jurídica brasileira como exemplo, mas eu não acredito em bacharéis em direito brasileiro. Eu tenho vergonha dessa história. Porque, por exemplo, um advogado formado em Portugal pode advogar na Alemanha, mas um advogado formado no Brasil não pode advogar na Argentina. Quer dizer, é a falta de um elemento motriz, de uma base mais fundamental, mais sustentavelmente teórica que nós não temos. Então, vejam, a discricionariedade, eu me lembro de um dos professores ícones da nossa faculdade, professor Calmon de Passos. E Calmon de Passos disse uma vez o seguinte, meu pai e minha mãe, ele já faleceu também, morreram de tuberculose. E, no entanto, eu tenho o melhor apreço, nós tínhamos o melhor apreço pelo nosso médico.
porque ele fez tudo que estava ao alcance dele, com os recursos disponíveis na época, para dar a saúde. E aconselhou, inclusive, a meu pai que se distanciasse, mas ele era cabeça dura, não queria se distanciar da minha mãe, etc, etc, etc. E aí acabaram morrendo os dois. Mas ele fez o que estava ao alcance dele. Então, não se pode pretender que a adição seja correta, mas se pode exigir sempre que ela seja sustentável, que ela, na verdade, possa se sustentar em uma determinada coisa. Então, se vocês que têm todo o tempo, eu, por exemplo, nessa fase, que evidentemente sou bem mais velho que vocês, estou estudando fortemente estatística. Por quê? Porque, na verdade, ela me é um elemento auxiliar para avaliar determinados tipos de comportamento, para avaliar determinadas formas de padrão. Então, por exemplo, se eu posso verificar que uma escola tal é claramente mais necessária no bairro de Mussurunga do que na Graça, não há razão para que eu deixe o administrador fazer a escola na Graça e não em Mussurunga. Essa quer dizer, é um dado experimental que vai nortear a conduta do administrador, porque conveniência e oportunidade são para o administrado, e porque esse mesmo dado, se for levado sob o ponto de vista do administrador, é improbidade administrativa. Quer dizer, o que é conveniente para o administrador... Eu conheci um prefeito de Jiquié, na Bahia, vou dar o nome, que ele resolveu criar estátuas de cavalos. Ele era um grande criador de equinos, né? E ele resolveu enfeitar a cidade com várias estátuas de cavalos em bronze, a um custo, evidentemente, desproporcional e desnecessário, porque, na verdade, o gosto ou a preferência pessoal dele não tinham a ver com o interesse da sociedade, né? Então, o grande problema, vamos aprender com os físicos, o que não pode ser medido não existe. Então, as ações em direito têm que ser medidas. Não basta eu dizer que porque é muito fácil, gente, e daí eu vou... eu tinha vontade de fuzilar, no melhor, as ideias, não, evidentemente, as pessoas, que, por exemplo, dizem, olha, existe uma supremacia do interesse público. Aí eu começo a dizer o seguinte, tá bom, meu amigo, então qual é esse interesse público que tem supremacia? Primeiro, fazer uma estrada derruba árvores, mas manter árvores em pé é interesse público. Fazer a estrada também é interesse público. Então, primeiro, não existe um só interesse público. Existem interesses públicos que, eventualmente, estão em conflito, né? E há interesses que são tidos como privados que se tornam, evidentemente, públicos, né? Por exemplo, sua intimidade, sua privacidade, é de interesse público preservá-la, né? É de interesse público preservá-la. Então, essa questão da discricionariedade, como vocês estão percebendo, é muito mais profunda do que, evidentemente, parecia. Ela não pode ser um cheque em branco para o administrador. Ela não pode ser um cheque em branco para o administrador. E por que a estatística é, na verdade, importante para isso? Porque ela pode medir regularidades ou expectativas de comportamento a partir de um determinado ato, a partir de uma determinada situação. Por exemplo, eu ouvi um depoimento de um prefeito de uma capital brasileira, onde ele disse, olha, eu resolvi eu fazia uma besteira muito grande, porque eu peguei um bairro onde eu tinha interesse em fazer incursões e resolvi asfaltar as ruas onde os moradores estavam. Mas depois mandei fazer um estudo e vi que os próprios moradores preferiam que a via central por onde trafegava o ônibus
nas quais as suas ruas eram perpendiculares ou levavam àquela rua central, eram prioritárias, ou essa via central era prioritária para um asfaltamento do que a própria via. Por quê? Porque você, asfaltando aquela via central, você permitiria que o morador tomasse o ônibus e que ele trafegasse com muito mais normalidade e caminhasse 100, 200 metros até a casa dele, aí já em estrada de barro. Né? Ao passo que, se você, na verdade, fosse asfaltar cada rua, o trânsito do ônibus ia continuar lento do mesmo jeito e ele, na verdade, ia continuar a sofrer da mesma forma. Então, vejam que há um raciocínio possível num segmento que, aparentemente, seria de uma liberdade que nós negamos a existência do administrador, né? Seria, na verdade, uma questão do administrador. Então, a questão da discricionariedade, primeiro, é verificar-se que a visão é superior do que a antevisão. Ou seja, de que o abstrato nem sempre coincide com o concreto, não é? Então, quando alguém elege uma conduta para que ela seja discricionária, ela está querendo uma solução de melhor qualidade, mais eficiente do que se ela estivesse previsto, preconizada tarifariamente em uma determinada lei. Por exemplo, no Brasil, nós adotamos um modelo de isenção que só pode ser dada por lei. A isenção de tributos só pode ser dada por lei. E aí você diz, claro, uma garantia para evitar maracutaias, para evitar todo tipo de problema. E aí você dá uma cervejaria, esse é um caso concreto, uma isenção de 10 anos de impostos, porque ela apresentou um projeto dizendo que ia gerar 5.000 empregos. Maravilha, vale a pena você não pagar esses 10 anos de impostos, e aí se fez uma lei dando a ela uma isenção de 10 anos de impostos. Acontece que no segundo ano ela baixou para 3.000, no terceiro ano 2.000, lá no fim ela estava com 500 empregados. E aí a isenção continuava porque ela vinha da lei. Qual é a proposta melhor aí de ordenamento constitucional? É de que você fizesse uma isenção por um processo administrativo que ficasse monitorando até no computador. Olha, você caiu o nível, nós vamos cair proporcionalmente à sua isenção. Nós vamos, na verdade, acompanhar a norma ao fato, fazermos dela uma companhia constante e não a norma hipotética lá posta, e eu costumo dizer que as normas não têm infância. O Código Civil, que nós chamamos de 2002, foi montado e elaborado em 1975 e tramitou lá no Congresso Nacional de 75 para cá, não é? Ela não tem contemporaneidade com os fatos, não é? E às vezes você tem que ter, às vezes não, frequentemente a técnica da discricionariedade é uma técnica de aperfeiçoamento da solução jurídica. A grande questão é de que no Brasil, por exemplo, se usa a motivação. Gente, por favor, eu já ia dizendo uma palavra que está na moda, mas que eu não gosto, deletem. Nós temos uma expressão tão bonitinha em português, apaguem. Apaguem das suas memórias a teoria da motivação. Só deixem essa teoria da motivação guardada para as provas de OAB e de concursos, tá? Mas motivação do ato administrativo, eu estou vendo aí Paulo Lázaro fazendo um ar de perplexidade, né? Eu dizendo, mas veja bem, eu sou muito sarcástico. Vocês já perceberam, aliás, de que eu sou um pouco inquieto com certas situações. Eu acho que, em temas aprofundados, a inquietação é fundamental. Quanto mais certeza você tiver, mais ignorante você é. E quanto mais dúvidas você tiver, mais você está num processo de aprendizado. A criança sempre sabe sim, não, gosto, quero, não quero.
Quando você vai se tornando adulto, você começa a ter dúvidas. E esse processo da dubitação é um processo de crescimento da nossa posição. Então, o que é motivação? É decreto de utilidade pública para construir um hospital no local tal e tal e tal e tal. E aí você diz, bom, está motivado, um hospital propiciará tantos atendimentos, etc, etc, etc. E aí eu digo o seguinte, motivação é coisa de corretor de imóveis. O corretor de imóveis, se ele for vender um apartamento barulhento, que hora ele vai mostrar esse apartamento? Sábados e domingos, né? Porque ele vai dizer, eu estou ocupado dia de semana, mas sábado vamos lá. Mentira, porque a rua é muito barulhenta e ele quer, na verdade, tal. Se ele for escuro, ele vai mostrar num dia ensolarado. E daí por diante, né? Então, motivar alguém é dizer os efeitos positivos, mas os efeitos positivos eles têm que contracenar naturalmente com os efeitos negativos. Quer dizer, olha, é assim, mas poderia ser dessa coisa. Então, vamos imaginar o seguinte. Como é que eu, por exemplo, avalio a construção de um hospital concretamente? Eu tenho dados, que são dados do Sistema Unificado de Saúde, que dizem o seguinte, que 80% do atendimento de saúde é o chamado de saúde básica. Básica, ou seja, é uma pressão alta, é uma diabetes, é uma desidratação, na verdade, uma torção de braço, na verdade, uma dor de coluna. Isso representa 80% da nossa demanda em relação ao Sistema Unificado de Saúde. 15% dessa demanda é o da chamada média complexidade. O que é a média complexidade? É a consulta ao oftalmologista, é a necessidade de ir a um dermatologista, é a necessidade de se ir a certos profissionais mais especializados. E qual é o atendimento de alta complexidade? É aquele que exige internamento hospitalar, né? Exige internamento hospitalar. Por exemplo, na área de oncologia, alguns medicamentos quimioterápicos, etc., exigem a presença no hospital. Então, eu tenho, na verdade, essa pirâmide, 80 na base, 15 no médio e 5 na alta complexidade. Os hospitais são destinados à alta complexidade. Então, com isso, eu chego à seguinte situação. É melhor fazer postos de saúde para esvaziar os hospitais. Então, vejam, o Hospital Geral do Estado é um excelente hospital. Se alguém tiver uma queimadura, por favor, não vá para o Aliança. Vá para o Hospital Geral do Estado, que patrocina essa aula. Vá para o Hospital Geral do Estado, porque lá eles estão acostumados a queimaduras, a facadas, a agressões violentas. Depois, procure um hotel bom, como seria o Hospital Aliança. Não é? Mas por que o hospital vive cheio de gente? Porque você não tem os postos para atender a baixa e a média complexidade. Então, alguém que tem uma desidratação corre para o Hospital Geral do Estado, porque é o único lugar onde ela vai passar a ter. Então, essas decisões por construir um hospital ou por construir um posto, elas passam por uma avaliação da sustentabilidade da minha demanda. Qual é a demanda médica? Porque senão você sobrecarrega um hospital geral por falta só de postos de atendimento zonais nos bairros. Então, o que poderia ser filtrado, e hoje já se começa a ter essa medida, quer dizer, não dá para ficar fazendo hospitais em todos os lugares. Essa cidadezinha eu vou colocar um hospital. Não, melhor que seja um hospital regional, senão você não vai poder pagar a determinadas pessoas, nem vai ter esse tipo de situação. Há questões que são discricionárias, gente, eu sei que já estamos no horário, mas vou pedir só para concluir um pouquinho. Há questões que são discricionárias, mas que apontam, na verdade, factualmente, para uma
solução única. Eu vou contar a vocês um episódio que, na época, falou-se no apagão do controle aéreo. Os controladores de voo paralisaram suas atividades e estava um pandemônio no controle de voos no Brasil, né? E aí me chamaram para o programa de televisão e disseram que estava havendo um debate se os controles aéreos, porque a aeronáutica insistia em dizer, ou não sei, que os controladores eram basicamente sargentos da aeronáutica, que era preciso uma instrução militar e que era preciso esse tipo de coisa. Claro que eu estudei um pouco o assunto e verifiquei o quê? De que um sargento da aeronáutica ganhava, os números não estão na minha cabeça, alguma coisa como R$7.000 ou R$6.000. E um sargento da aeronáutica. E um controlador de voo do mundo, ele ganha $8.000. Em média, ao dólar hoje, você vai chegar a 48 a 50 mil reais. E o que acontecia com o sargento que se especializava em controle aéreo? Ele vivia com o livro no braço para fazer um concurso para ir para outro lugar. E, frequentemente, se ele era muito bom, ele era chamado por empresas que administravam aeroportos particulares. E aí, qual seria a solução? Aumentar todos os sargentos? E aí, o tenente ficava como? E o capitão, e o general, e nas forças aéreas, o brigadeiro. Como é que ficaria? Aí, quando a repórter me perguntou se os controladores de voo têm que ser civis, devem ser civis ou militares, qual é a sua opinião? Isso não é uma opinião, eu tenho certeza de que devem ser civis. Ela disse, mas de onde lhe vem essa certeza toda? E eu fiz essa demonstração. Eu digo, olha, na verdade, para eu subir o valor de um sargento, eu tenho que subir um de um tenente. Para subir o valor em uma força aérea, eu tenho que subir também no Exército e na Marinha, porque senão você gera um descalabro na organização desses próprios sistemas, né? Você gera um descalabro na organização desses próprios sistemas. Então, a única maneira, e hoje eles já, em grande parte, se tornaram civis, é você compatibilizar com o mercado para não ter as amarras de uma estrutura militar. Nada contra os militares, acho que prestam um bom trabalho, tem trabalhos que são pouco conhecidos deles, né? Mas, digamos, no caso concreto, por uma questão estritamente de mercado, e nós estamos falando de uma discricionariedade ao extremo, é óbvio que a solução única apontada é a contratação de civis, para que você tenha uma flexibilidade que lhe permita acompanhar o mercado, Vejam, tudo isso poderia parecer uma questão de opção, mas não é. Há um caminho único a ser trilhado. Aqui, Rodrigo diz, então, de fato, a discricionariedade do administrador público seria a margem de escolha dentre os disponíveis. Mais do que isso, Rodrigo. Não há, a rigor, às vezes, margem de escolha. É descobrir no fato concreto descobrir, encontrar no fato concreto qual é a solução mais efetiva, né? Então, dentre algumas soluções, vou dar só um exemplo a mais. Numa prova de natação feita aqui no Yacht Club, que patrocina essa aula, o juiz pode dar um empate técnico se duas pessoas tocarem a borda da piscina ao mesmo tempo. Mas na Olimpíada não ocorre empate técnico. Por quê? Porque os sensores medem milésimos de segundo quando o nadador toca a borda da piscina. Então, o que é que se eliminou? A liberdade de dar um empate técnico? Não. A tecnologia apontou que há uma solução preferencial sobre as outras. Então, não vamos confundir a nossa ausência de tecnologia com a questão da escolha. O médico não escolhe o remédio, apenas a tecnologia não lhe permite fazer esse tipo de questão.
Manuela levanta interesse público para quem? Conceitos indeterminados. Então, nós vamos, na verdade, passar um texto já para vocês até a próxima quarta-feira. Vou ver se consigo antes, porque nós vamos trabalhar sobre conceitos indeterminados que fazem um link, uma vinculação com isso, de um autor português, Antônio Francisco de Souza, não é? Mas eu vou selecionar um artigo que eu recomendaria a leitura como pressuposto da aula seguinte, não é? Como pressuposto da aula seguinte. Fácil avançar da hora, eu entendo que, na verdade, devo deixá-los, porque respeitamos os compromissos de vocês, não sem antes agradecer toda a paciência e a dedicação que sempre tem comigo. Tentarei dar o melhor de mim nesse momento, nessas aulas, nesse encontro, para que possamos estabelecer um debate consistente e de muito bom nível. Todas as objeções, todas as perguntas são muito válidas e podem estar certos de que para algumas eu não terei respostas, mas vou buscá-las e poderei, na verdade, concluir de que essa resposta, como toda boa pergunta, demanda novas perguntas. Uma resposta que não demande novas perguntas é uma resposta incompleta, não é? Então, nós somos parceiros. Vocês são quase doutores, não é? São colegas e que eu tento passar essa experiência. Não vou construir com vocês teorias que não estejam alicerçadas na prática. Eu vou partir da prática para construirmos indutivamente a teoria. Esse é o grande rádice, é a grande raiz da nossa proposta, é construir uma teoria suportada nas práticas. Dúvidas que vocês tenham, por favor, utilizem o WhatsApp e nós tentaremos respondê-las com a maior brevidade possível. A minha meta é a cada 48 horas estar vendo o WhatsApp, mas a Manuela pode muitas vezes estar colaborando aqui conosco, né? Foi monitora já no semestre passado, nesse semestre continua, não é? Ela vai tentar estabelecer. No suporte técnico temos Rafael Henrique, a quem eu sempre agradeço, né? E que possibilita que essa aula seja produzida. Também no suporte mais remoto, do ponto de vista pedagógico, a professora Caterine nos dá um apoio para que essa aula seja produzida adequadamente. As falhas são todas minhas, porque eu sou inquieto, sou bagunçado, tenho uma mente profundamente inquieta, né? Tá bom, se alguém quiser fazer alguma consideração, ou aqui ou no chat, sobre qual é a expectativa da aula, eu vou ouvir, quer seja verbalmente, qual é a avaliação e qual é a expectativa da aula. Professor, eu gostei muito da aula, claro, mas eu queria tirar uma dúvida sobre a avaliação, como é que vai ser, se vai ser alguma prova, Normalmente aquela prova tradicional eu não uso, não. Eu acho que ela já é um modelo superado, é o método da ruminação. Você recebe na aula e devolve na prova. Normalmente são interpretações de textos, são alguma coisa dentro dessa linha, viu, Rodrigo? E essa digamos... Eu vou verificar se são necessárias mesmo 3 avaliações. Se não forem, eu vou ficar com 2. Mas se forem necessárias, nós faremos as 3 avaliações, né? Mas se não, eu vou reduzir, porque eu quero ganhar espaço para o debate e reduzir a tensão pré-avaliação, né? Eu vou chamar de TPA, né? Tensão pré-avaliação, né? Então, quanto mais você reduz essa TPA, melhor para o aprendizado, né? E não tentem ficar o que o professor disse, o que ele vai achar. O que importa é o que você diz e o que você demonstra. Os caminhos são mais importantes do que os destinos, as soluções, né? Então, continua aí aberta a palavra. Débora agradece, me deseja um bom fim de semana. Eu também, Débora, para você e para todos os mais. Alguém mais queria? Agnes está ali. Professor, se me permite só fazer um comentário rápido. Vai, só Andrei. dizer que
A expectativa é a melhor possível, né? Eu matriculei no seu componente, nesse aqui, Temas Aprofundados em Direito Administrativo, ainda no começo do ano passado, né? Mas infelizmente a pandemia interrompeu e agora eu estava ansioso para conseguir essa disciplina e fiquei muito feliz com ter logrado o êxito aí e espero que continue sendo genial como a aula de hoje foi. Grande abraço. Que bom, Andrei. Vamos bagunçar esse coreto aí, vamos sacudir aquelas velhas ideias. Meu método é do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião assim formada sobre tudo, né? Então, a gente... Tá, Andrei, obrigado pelo seu depoimento, isso estimula bastante a gente, né? E eu estou sempre renovando a minha cabeça e vocês são parte importante desse processo. A aula é importante para mim, talvez mais do que para vocês, porque é o momento onde eu posso ser confrontado e estabelecer esse tipo de coisa, né? Eu estou vendo que Paulo está aí, Paulo Lázaro, querendo falar alguma coisa, ou mimicamente eu percebi, Paulo. Não, professor, eu quero agradecer, sim, pela aula que o senhor ministrou hoje e que, com certeza, nas próximas semanas, nós todos vamos nos encontrar e será muito, sim, o semestre será muito proveitoso, sim, acredito. Eu tenho certeza disso, Paulo. Com essa equipe maravilhosa que são vocês, acho que a gente vai produzir um trabalho de boa qualidade, né? A gente está fazendo, considerem não aulas, mas no sentido mais geral lives, né? Momentos de encontro, de debate, digamos a nossa grande ágora que os gregos usavam como palco das discussões, né? Eu acho que isso é muito fundamental. Gente... Valeu, professor. Foi muito bom mesmo. Viu? Muito obrigado, professor. Tá bom, gente. Também gostei muito da discussão. Obrigado, viu, Agnes? Valeu, gostei da sua intervenção, das suas colocações. Continue sempre. Obrigada. Continue sempre a fazer essas intervenções que enriquecem a aula, né? Que, na verdade, propiciam essa aula. Vou contar um segredinho para vocês, sabem de uma coisa? Eu já me adaptei a esse sistema online, eu já estou me sentindo em casa, né? Só redundante, né? Eu estou me sentindo em casa, né? Então, é confortável com essa. E esse conforto de vocês não terem que se deslocar. Tanto que, quando voltar a pandemia, eu pretendo, na verdade, mesclar as aulas entre presenciais e por vídeo. Essas são descobertas que a gente tem que aprender, né? Então, os avanços da tecnologia, né, professor? Que a gente acaba acostumando. A gente acha estranho. Vai criando um normal novo, né, da tecnologia que você faz. Para mim, nessa tecnologia, é uma observação. Os grandes prejudicados são as companhias aéreas, né, os hotéis, porque as pessoas... Por exemplo, para trabalho, eu já não viajo, eu faço reuniões todas pelo Zoom, né? E olha que antes da pandemia eu não sabia nem que era Zoom. Com certeza. Pois é, né? Antes da pandemia, eu não tenho a menor ideia. Acho que quase ninguém, né, professor? Não é? Acho que pouca gente, né? Pouca gente não sabia o que era. Não, eu não tinha a menor ideia do que era Zoom, né? E isso, na verdade... Assim, as nossas aulas são gravadas para vocês fazerem uma revisão, elas estarão disponíveis no Moodle e... Para isso, o Rafael, que está nos ajudando bastante, ele vai disponibilizar, cada aula vai estar disponibilizada. Claro que a presença é sempre muito importante até para esse diálogo, né? Para a gente ir reconstruindo, porque eu vou dando aula na medida das provocações. Mas, se alguém, por acaso, não puder, poderá contar com a gravação das aulas, tá ok? Aí você dá um incentivo, dá um ponto extra para quem participa, aí o povo aparece. Que incentiva? Incentiva. Eu estou doido para incentivar. Se eu pudesse, teria muita gente. Porque tem gente aqui que a gente vê o quadrinho, mas não ou por timidez, ou porque
foram fazer alguma coisa, registram a presença, né? E aí, às vezes, não participam tanto. Né? Então, vamos ver se a gente cria um grupo participativo. Né? Que, aliás, o grupo hoje já foi bastante participativo. Né? Foi bastante participativo. Valeu, gente. Mais alguém? Professor, não, eu só queria falar com o senhor, agradecer, né, por essa aula e posso passar aquele texto para eles de interesse público, um conceito a ser determinado? Pode, passa no WhatsApp. É curtinho, só tem 8 páginas, mas já que trouxe, né, esse tema hoje... George, agora eu queria falar alguma coisa, né, George? Muito obrigado, viu? É um prazer estar com o senhor novamente. É verdade, né? Estamos juntos de novo, né, George? Que coisa boa, né? A vida sempre dá voltas. Que bom que você está aqui, onde a gente pode fazer um debate bem interessante. Né? Obrigado, professor, pela aula, viu? Um bom fim de semana para o senhor. E um bom fim de semana para você também, Jorge. Ok, gente, estou saindo. Um abração grande para vocês. Boa tarde. Boa tarde.